Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luísa Bernardo e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa guirlanda linda. O resultado final dela é maravilhoso. Eu tentei explicar a aula de forma mais didática possível. Eu espero que você goste. Antes de assistir, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Vamos para a aula? Para essa peça eu vou utilizar agulha 3,5 para a parte que eu trabalhar com o fio número 6, agulha 2,5 para a parte que eu trabalhar com amigurumi, duna, entre outros. Vou utilizar alfinetes com cabeça para mim demarcar minha peça. Vou usar 2 agulhas de tapeceiro, uma que passe um fio número 6 e outra que passe um fio amigurumi. Vou utilizar cola jeans, ok? Peguei a minha agulha errada, ó. Essa é a agulha que passa o fio de tapeceiro, ok? Essa daqui é uma que tá errada, que veio, veio junto. Mas essa é a que passa fio amigurumi, essa é a que passa fio número 6. E essa é a cola que eu sempre uso, que é a cola jeans. E não esquecendo da tesoura para acabamento. Eu vou utilizar 2 dessas borboletinhas que eu vou te ensinar a fazer hoje também, ok? Então, eu vou utilizar 2. E para vocês saberem, eu usei em uma, eu usei fio amigurumi na asa e em outra eu usei fio duna. Então, para você ver como você pode reutilizar bastante sobrinhas de fio. Vou usar essa florzinha caracol, que eu também te ensino a fazer hoje no vídeo, ok? E eu usei 4 amarelinhas, que eu confeccionei com fio duna, 4 laranjas, que eu confeccionei com fio charme, 4 vermelhas, que eu confeccionei com amigurumi, e 3 brancas, que eu confeccionei também com amigurumi, ok? Vou utilizar também 8 folhinhas. Essas folhinhas eu confeccionei com fio duna, tá? E trabalhei com agulha 2,5. Vamos fazer ela também aqui no vídeo, ok? Eu vou utilizar aqui, ó, a minha boia para guirlanda, ó, que é de isopor, ok? Para contornar a minha guirlanda, eu vou usar fio barroco natural número 6. E junto dele, para utilizar esse fio, eu vou utilizar a agulha 3,5. Para essa peça, eu vou utilizar essas letrinhas que eu encontrei na casa de artesanato. Você também pode comprar pela internet, caso não ache, ok? Mas eu achei com bastante facilidade, na mesma lojinha onde eu compro linhas. Para começar a minha borboleta, ó, tem aqui o fio amigurumi preto. Pode ser o duna, pode ser o charme, pode ser o ane, porém com o ane eu indico ser duplo. Faço a minha laçada inicial, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Faço mais uma que conta como meu primeiro ponto baixo. Conto a partir da agulha 1, 2 na terceira corrente, vou começar a botar pontos baixos, um ponto em cada corrente. Ó, e fica dessa forma. Corto meu fio. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente 6 pontos baixos. Agora, eu puxo meu fio inteiro, ó. E vou amarrar com esse outro fio que está aqui. No segundo nó, daí eu aperto, ó. 2. E corto já do tamanho que eu quero as minhas anteninhas. Agora, com o fio vermelho, eu faço a laçada inicial, tô utilizando o fio amigurumi. E vou contar 1, 2, no segundo ponto eu entro e puxo a minha laçada. Faço 1, 2, 3 correntes, laço a minha agulha
2 vezes. Vou fazer pontos altos duplos. No próximo ponto, ó, eu faço ponto alto duplo. Ou seja, eu vou tirando de 2 em 2 pontos da agulha, ó. Vou fazer 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Fiz os 3 pontos altos duplos, agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. E no mesmo lugar, faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Agora, laço a minha agulha 2 vezes e no próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos duplos. 1, 2. No próximo ponto, agora eu vou fazer 2 pontos altos triplos. Ó. 1, 2. Viram que é só ir tirando de 2 em 2 da peça. Não tem segredo, é a mesma coisa que o ponto alto. Porém, é que no ponto alto a gente vai tirando de 2 em 2 laçadas. Ó, vou fazer novamente esse ponto para você ver, ó. 1, 2, 3 laçadas. Se fosse duplo, seria 2 laçadas. Então, esse é triplo. 3 laçadas na minha agulha. Entro aqui no ponto. Ó, puxei o meu fio, agora eu vou tirando, ó. Laço a minha agulha, tiro 2 fios. Laço a minha agulha, tiro 2 fios. Laço a minha agulha, tiro 2 fios. Laço a minha agulha, tiro os últimos 2 fios. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixíssimo. Corto meu fio, passo ele para frente, ó. Entro aqui por trás da minha borboleta e puxo esse fio para trás. Agora, vou pegar esses 2 fiozinhos e vou fazer um nó. Não muito apertado para não repuxar. E posso cortar. Ó. Já fiz mais uma base da borboleta, agora nós vamos fazer com asa do lado contrário, desse lado, ó. Então, agora minha base tá igual, fiz a mesma base que eu fiz nessa, só que agora eu vou virar, ó, do avesso, porque eu vou trabalhar deste lado, ó. Tá vendo? Aqui eu vou usar o fio Duna, porque era o amarelo que eu tinha disponível. Vou fazer a laçada inicial aqui com o meu fio escolhido. E agora eu vou começar da ponta, ó. Pulei o primeiro ponto, no segundo, faço uma corrente. Passei a minha laçada, fiz uma corrente, ó. A gente vai fazer do começo pro fim. Antes a gente fez do fim pro começo. Então, eu começo com uma, já tem aqui uma corrente, 2, 3, 4 e 5. Laço a minha agulha 3 vezes e no mesmo lugar eu vou colocar 2 pontos altos triplos. Coloquei os 2 pontos altos triplos, junto com as 5 correntes. Laço a minha agulha agora 2 vezes e no próximo ponto eu vou colocar 2 pontos altos duplos. Sempre tirando de 2 em 2.
Agora eu faço 1, 2, 3 correntes. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Faço 1, 2, 3 correntes. E no mesmo lugar eu faço um ponto baixíssimo. Cortei o meu fio, puxei ele para frente, levo ele para trás, ó. Por trás da borboleta eu entro ali e puxo ele para trás. E agora vou dar uma amarradinha aqui neles. Não muito forte para não repuxar, ok? Esse daqui tá indo muito para a beirada, então eu vou passar por um ponto aqui. Ó, só para tirar ele da beirada, ele não ter risco de aparecer, ok? 1, 2, nó. E cortei o meu fio. E as nossas borboletinhas estão prontas. Agora nós vamos fazer essa florzinha bem delicadinha, que é a florzinha caracol, ok? Vou começar eu vou trabalhar com fio Duna. Vou utilizar a agulha 2,5, ó. Faço a laçada inicial. Com fio Duna eu sempre uso a agulha 2,5, ok? Vou fazer 1, 2, 3, 4. Fiz um total de 26 correntes. Laço, faço mais uma correntinha, ó. Essa conta como meu primeiro ponto. Laço a minha agulha, conto 1, 2 na terceira correntinha, eu entro e aqui eu vou trabalhar meio ponto alto. Ou seja, aqui eu tô com a laçada na agulha para fazer um ponto alto. Só que eu passo aqui a minha agulha, ó, passei a minha agulha, comecei o ponto alto de forma normal. Agora, na próxima laçada, ao invés de ir tirando de 2 em 2 da agulha, eu vou tirar todos os fios. Tá vendo, ó? Laço a minha agulha, laço a minha corrente, ó, entrei na minha corrente, puxei o meu fio. Agora, eu laço novamente e tiro todos os fios da agulha. Ó, lacei a agulha, passei na corrente, puxei o fio. Agora eu tiro todos os pontos da agulha. Vou fazer meio ponto alto por todas as 26 correntes. Cheguei ao fim, ó, fiz os meus 26 meio pontos altos e para essa peça eu vou utilizar alguns tamanhos diferentes de flor e a quantidade de correntes aqui na base é o que vai definir o tamanho. Para fazer as vermelhas, eu fiz com 26 correntes. As brancas eu também fiz com 26. As amarelas, que é um fio um pouquinho mais grosso, eu fiz com 22 correntes. E as laranjas, que é um fio menor, eu utilizei o fio Charme, ó. Eu fiz com 26 e ficou um pouquinho menor que as outras. Essa era a intenção que eu queria, fazer flores de tamanhos diferentes, ok? Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de correntes de acordo com o tamanho que você quer. Eu vou cortar um pedaço aqui de fio de aproximadamente 20 a 30 centímetros. A gente utilizar a costura. Não corta muito pequeno porque pode faltar, então às vezes é melhor sobrar do que faltar, né? Fiz uma corrente, passei o fio direto.
Agora eu vou passar, colocar minha agulha de tapeceiro, ó. É uma agulha que passa um fio amigurumi aqui dentro. Passei a minha agulha. Ó, aqui tá essa pontinha. Daqui do começo, ó, eu vou começar a enrolar. Aqui é a parte de baixo. Essa é a parte de cima. Vou começar a enrolar aqui na parte de baixo. Vou trabalhar aqui na base da flor agora, tá? Na parte de baixo. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó, a minha agulha e já passar por aqui, ó. Na base do primeiro ponto. E agora eu vou começar a costurar a base. Ela não precisa ser muito bem costurada, é só para ela se manter no lugar. E eu vou passar minha agulha, ó, só na base, ó. Eu não vou mais pro meio da peça. E não é para apertar, ok? Ó, tô passando só na base, ó. Tá vendo que dá para ver o meu ponto se mexer aqui em cima, ó? Que é só aqui em cima. Não é para ir pro meio da peça. E assim vou costurando, ó. Umas 3, 4 passadas na agulha, tá bom, não precisa ser muito, ó. Vou terminar sempre do lado contrário desse fio aqui, ó. Ó, tá vendo? Só dei umas 3 ou 4 costuradas e agora faço o nó. E corta. Aqui tá as florzinhas que eu vou usar, ó. Fiz de diversos tamanhos. Para a folha, eu vou fazer a laçada inicial com o verde folha da Duna e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Conto uma na segunda corrente, um ponto baixo. Na próxima corrente, meio ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Agora, nas próximas 3 correntes, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, ficou um total de 4 pontos altos. Ó. Um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. Aqui, ó, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. E mais 1, 2, 3 pontos altos. Agora, eu faço meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faço 1, 2 correntes e vou virar minha peça, trabalhar desse lado agora. Um ponto baixíssimo no mesmo lugar. No próximo, ó, eu vou deixar esse fio aqui para mim trabalhar em cima. No próximo, um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um, ó. Já fiz 4, só que desse lado eu faço 5 pontos altos. E agora eu vou desprezar esse fio, eu não vou mais passar por cima dele, ó. Tira ele daqui do meio. Mais um ponto alto. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto.
E nessa corrente, aqui na última corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Corto meu fio, faço uma corrente e passo com o fio direto. Ó, vou puxar um pouquinho, ó. E amarro. 1, 2. Sempre cuidando para não repuxar a peça, ok? Corto meu fio. E a nossa folhinha tá pronta. Preciso de 8 folhinhas iguais. Para começar a contornar a guirlanda, ó, a quantidade de correntes vai depender da espessura da sua guirlanda. Ó, vou ver aqui quantas que eu vou usar, ó. Fiz a laçada inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu ver. 15 ainda é pouco. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 fica frouxo, então eu vou tirar 2. Vamos ver 18. Não pode ser muito frouxo, hein? Senão vai ficar sambando a sua guirlanda. Ó. 18 me parece bom. Deixa eu ver. 18 me parece um tamanho bem bom. Vou fazer 18 correntes, então. Faço mais uma corrente para subir. Agora, ó, conto 1, 2 na terceira corrente, ponto baixo. Ponto baixo no próximo, no próximo, no próximo, até o fim. Finalizei os 18 pontos, ó. Agora eu vou virar. Virei, agora eu faço uma corrente. No próximo ponto, pegando só o fio de trás, um ponto baixo. Só o fio de trás, um ponto baixo. E é assim que nós vamos trabalhar, ó, pegando só o fio de trás e fazendo ponto baixo. Dessa seguinte forma. Essa guirlanda é toda em pontos baixos. É um ponto bem simples de trabalhar. Então, é ótima e o resultado final fica muito bonito. Ó. Tô chegando no fim. Tem que cuidar para sempre ter a contagem certa, ó. Quando chegar no fim, você não pega só o fio de trás, você pega o ponto inteiro, ok? Para não ficar repuxando. Viro a minha peça e continuo, ó. Uma corrente, pego só o fio de trás, um ponto baixo, ponto baixo. O primeiro ponto é sempre uma corrente. Sempre o primeiro ponto será uma corrente. E os demais pontos baixos pegando apenas o fio de trás. A quantidade de carreiras vai depender do tamanho da sua boia, ok? Então, não adianta eu falar aqui que eu utilizei tantas carreiras, porque no seu ponto, no tamanho da sua boia, tudo isso vai diferenciar. Mas essa é a base, ok? Ó, cheguei aqui no fim, ó, esse daqui é a corrente. Eu pego ela na frente e não só no ponto de trás, no fio de trás. Tá vendo? Viro. E continuo trabalhando uma corrente e sigo pegando o fio de trás. Quando eu tiver o tamanho suficiente
para dar a volta na minha guirlanda. Então, a gente continua a nossa peça. Estou chegando ao fim aqui, ó, das minhas carreiras. Como que eu sei que a minha carreira ficou do tamanho adequado? Ó, aqui tá a minha guirlanda. Eu vou passar, ó, em volta, ó. E ela tem que ficar bem justinha, ó. Tá vendo? Não tá frouxa. Ó, tá bem justinha. Vi que o tamanho tá certo. Então, eu vou vir aqui, ó, juntar os dois lados. Ó. Passo aqui deste lado, no primeiro ponto. Puxo a minha laçada. E ponto baixo. Vou fechar essa carreira aqui, ó, com pontos baixos. Ó, passo num, passo no outro e faço ponto baixo. Ó, pego os dois fios, ok? Para ficar bem fechadinho. Ó, passo num ponto de um lado, passo do outro, ponto baixo, ó. Passo em um, passo no outro, ponto baixo. Vou fazer assim por toda, até o fim, ó, dessa carreira. Cheguei aqui no fim. Agora, eu vou cortar o meu fio. Só que eu vou ter que cortar ele bem grande, porque nós vamos usar esse fio para costurar. Então, eu vou medir aproximadamente umas 3 vezes a volta da guirlanda, ok? E corto desse tamanho. Cortei o meu fio, ó. Agora eu vou fazer uma corrente e passar direto. Passar todo esse fio. Eu prefiro deixar bastante fio e sobrar do que faltar, do que ter que fazer nó para costurar, que fica muito ruim, ok? Ó. Agora eu vou vestir isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ficou bem certinho. Agora eu vou usar a minha agulha de tapeceiro maior, aquela que cabe o fio 6. Vou passar bastante fio agora na agulha para mim não ficar tendo que puxar muito, né? Mas conforme vai trabalhando, vai usando o fio. Como que eu vou costurar? Eu vou costurar pegando só esses pontos aqui, ó. Só esses pontos que estão em relevo, ó. Deixa eu tentar uma posição, ó. Esse sempre bem alinhadinho, ó. Passei aqui e pega num lado firme, ok? Vou no próximo, ó. Aqui e aqui. Ó, tá vendo? É só esses daqui, ó. Só esse relevo que eu vou trabalhar. Se você fizer frouxa essa parte, com o tempo ela vai ceder, porque com o tempo o barbante cede. Então, se você fizer frouxo, com o tempo ele vai ficar feio, ele vai ceder demais. Ó, passo aqui, passo aqui. E vou costurando assim. Vou costurar dessa forma, ó.
Ó como vai ficando. O primeiro depois a gente ajeita no fim, porque o primeiro é mais difícil de trabalhar, mas no fim a gente costura novamente, para não ficar nenhum espaço aberto, ó. Mas, ó. Aqui e aqui. Sempre pega certinho, porque você vai ver que ele vai se unindo, tá? Então, sempre pega, ó, esse com esse, porque ele vai se distanciando conforme vai fazendo a curva, né? Então, o de baixo sempre parece que tá um pouco atrás. Vou costurar toda a minha peça e volto com ela pronta. Terminei a minha costura, ó. Olha como ficou bem bonito, bem firme. Agora eu vou cortar aqui, ó, pra mim fazer o nó. Sobrou pouco fio, tá bom? Como eu medi em média três voltas aqui na guirlanda, pra mim sobrou pouco fio, então é uma medida bem boa. Vou dar 2 nós e aperto bem. Agora, ó, eu vou esconder esse fio aqui pra dentro da minha peça. Vou pegar a minha agulha, ó. E passo. Passei com a agulha, tô saindo aqui atrás, ó. Puxo e corto esse pedacinho. Faço a mesma coisa com o outro fio. Agora, na parte de trás, a parte que eu escolhi para ser a parte de trás, para mim vai ser essa. Eu vou fazer o ganchinho para segurar, ok? Fazer o ganchinho, ó. Eu vou usar um fio, cortei um fio, ó, de mais ou menos uns 45 centímetros, só que duplo, ou seja, 90 centímetros e dobra ao meio, ok? Vou passar o meu fio, vou fazer a laçada inicial primeiro, ó. Vou passar o meu fio aqui, ó, eu vou querer que a minha cordinha fique aqui, daqui a aqui. Então, eu passo aqui primeiro e vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntes, está bom. Ó, pulei um aqui do meio, venho no seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo. Eu tô mostrando o jeito que eu tô fazendo, você pode adaptar qualquer do estilo que você achar melhor. Você pode botar aqui um ganchinho. Eu tô fazendo da forma que eu gosto, da forma que eu sempre fiz e pra mim dá certo. Ó, agora passo o meu fio aqui direto, ok? Ó, e ficou o meu fiozinho aqui, minha corrente. Agora eu vou amarrar amarro um fio, ó, puxo um fio e amarro. Cortar porque esse daqui tá dobrado, ó. Passo um fio e amarro. 1, 2, 3 e corto. Ó. Agora eu vou marcar com alfinete o centro da minha peça, ó, tá bem aqui, ó, mais ou menos bem centralizado aqui, ó,
no meio da argolinha, ó. A argolinha é bem aqui no meio, ó. E vou marcar aqui em cima, ó. Tá vendo? Pra mim ter noção aonde colar o meu desenho, tá? Ó, que é o centro da minha peça. Coloquei aqui o alfinete na mesma direção desse daqui, ó, para mim centralizar também o meu desenho. E agora primeiro nós vamos colocar com o alfinete as nossas folhinhas. Ok? Eu vou ajeitando do jeito que eu quero, ó. Vou colocar 5 embaixo e 3 em cima. Aqui eu comecei a colar as pétalas, eu tirava o alfinete e colava elas ali naquele mesmo lugar. Botava cola na base do alfinete, só porque eu esqueci de gravar as primeiras, mas todas são iguais e eu uso bastante cola para garantir que vai ficar bem colado. A parte de colocar as flores eu também perdi a filmagem, mas é bem básico. É só vai ajeitando as flores no local que você quer e vai passando bastante cola, já no lugarzinho que elas estão. Coloquei minhas flores, olha que linda. Agora eu vou colocar o meu bem-vindo. Agora vamos colocar nossas borboletinhas. Vou colocar, deixa eu ver. Vermelha eu vou colocar aqui embaixo e amarela mais aqui em cima. Tá vendo? Assim. As asinhas não precisa colar, tá? É só a partezinha preta. E agora vai ficar descansando até umas 6 ou 8 horas, já vai estar tudo bem sequinho. Esse tempo de secagem acredito que já vai ser suficiente. Se tiver frio, daí vai levar mais tempo, ok? Mas se você quiser garantir, de um dia para o outro você vai ter certeza que vai estar bem sequinho. E esse foi o resultado final do nosso trabalho. Olha que coisa mais linda. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo, tchau, tchau!